Vou chamar novamente o deputado federal Rui Falcão. Rui Falcão está com a gente neste momento para falar sobre o andamento da Comissão de Constituição e Justiça, do qual ele é presidente. Peço desculpas, deputado, mas aqui, como a Daniela Lima diz, é um jornal que acontece o tempo inteiro, o jornal mais vivo da televisão brasileira. Então, vocês começam a falar, a gente tem que colocar no ar. Mas continuamos no nosso assunto, deputado. Eu quero te perguntar sobre qual é a estratégia do senhor, do Partido dos Trabalhadores e do governo também, para fazer as votações de interesse do governo andarem também na Comissão de Constituição e Justiça. Porque se a gente olha para a composição, há um número considerável de opositores ao governo e muita gente de partidos que se dizem independentes, então a gente não sabe exatamente como vai votar. Qual é a estratégia do governo para convencer esses independentes ou para tentar dialogar com os opositores? Tainá, se você me permite, como é um jornal muito dinâmico, eu gostaria de falar um pouco sobre um aspecto da entrevista do vice-presidente. Fica à vontade. Fica à vontade. Ele falou da taxa de juros. É uma taxa pornográfica. Ela inviabiliza o crescimento da economia. É uma taxa que sabota a política econômica e sabota o próprio Brasil. Então, eu queria aqui me solidarizar com o governo, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o próprio Lula, que tem falado disso. É preciso baixar a taxa de juros para que o país possa produzir, possa gerar empregos, possa distribuir renda e possa incluir essa população que sofre tanto com o estado em que o ex-presidente deixou o Brasil. Respondendo à sua pergunta, eu tenho procurado fazer um diálogo com todas as forças políticas representadas na CCJ. Nós reunimos os coordenadores de bancada, discutimos a pauta em conjunto e, dessa maneira, talvez a gente possa avançar, porque todos os deputados, mesmo os da oposição, também querem aprovar seus projetos, querem ser relatores de projetos importantes e nós temos mais de 9.000 projetos de lei acumulados da legislatura passada. É preciso dar fluxo a esses projetos. Então, para isso, é preciso ter entendimento, é preciso ter diálogo. É nisso que eu tenho me empenhado desde que fui eleito presidente da Comissão de Justiça e Cidadania. Os nossos analistas também participam da entrevista, deputado. Tem o Yuri Pita com a gente? Estou por aqui, sim, Tainá. Vamos lá, obrigado. Deputado, prazer falar com o senhor novamente aqui na TV. Deixa eu perguntar para o senhor, levando em conta sua experiência como deputado federal, dessa situação que a gente está vendo no Congresso Nacional em relação ao trâmite das medidas provisórias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendendo mudanças na composição, na forma de se tramitar as medidas provisórias e, em especial, nesta comissão mista, alegando que há desproporção na representatividade, na representação dos deputados. São 12 deputados e 12 senadores. A Câmara é uma casa com muito mais integrantes do que o Senado. E o Senado resistindo, mantendo o ato original, agora que a pandemia está sob controle. Como o senhor vislumbra, o que o senhor imagina que vai ser a resolução desse conflito entre Câmara e Senado e, na sua avaliação, o quanto isso coloca em risco as medidas provisórias que já foram editadas pelo governo Lula? A minha expectativa é que haja um acordo. São dois políticos experientes, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, e a melhor solução sempre é melhor um bom acordo do que uma péssima demanda. Eu espero que eles se entendam, porque é vital que essas medidas provisórias possam ser examinadas. Algumas delas, pelo que eu estou informado, podem ser transformadas em projetos de lei com regime de urgência constitucional. Mas era bom evitar isso e poder votar as medidas. Há uma proposta, inclusive, do presidente Arthur Lira, de uma sessão do Congresso para que se possa levantar uma questão de ordem sobre o rito de apreciação das medidas provisórias. Caso se escolha esse caminho, naturalmente essa questão de ordem ela viria para ser dirimida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas eu espero que não chegue até lá e que ambos possam se entender, porque tudo isso vai favorecer o nosso país. Tem medidas provisórias importantes, por exemplo, a medida provisória que consagra o novo Bolsa Família com R$ 600, mais 150 por filho.
tem a questão da reorganização da estrutura do próprio governo, a criação dos novos ministérios. Então, o país não pode parar. Então, essas medidas precisam ser votadas e eu espero que tanto o presidente Arthur Lira quanto o presidente Rodrigo Pacheco cheguem a um entendimento. Deputado, eu quero continuar no assunto, até porque eu fui atrás de me informar também sobre os bastidores dessa queda de braço, que, aliás, me corrigiu um aliado de Rodrigo Pacheco. Não é mais uma queda de braço, a gente já fez o que tinha que ser feito. Rodrigo Pacheco está seguindo o que está na Constituição. Podemos até aguardar um diálogo avançar entre o Planalto e Arthur Lira se entender com os líderes na Câmara dos Deputados. Podemos dar esse tempo, mas não há possibilidade de recuo no que já foi feito em acordo com os líderes senadores. Qual seria o caminho, então, o deputado, se não houver recuo, se Lira também decidir se manter, né, como está, em desacordo com o Senado Federal, e o Senado Federal insistir e decidir instalar essas comissões à revelia, inclusive indicando os líderes? Eu acho que políticas de ultimato, seja de um lado, seja do outro, elas nunca resultam em acordos, só tensionam mais. Eu acho que há propostas intermediárias, propostas de rodízio, propostas de começa pelo Senado, depois começa pela Câmara. Eu sei que diariamente há conversas dos dois lados, há mediação do Executivo. Então, acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar a um acordo. Inclusive, a semana que vem, eu acho que quase a Semana Santa já, é possível que haja uma trégua nisso, que não se vote nada importante. Então, é o prazo para que... Eu tenho certeza que vai sair um acordo e vai beneficiar tanto a Câmara como o Senado. Ótimo. Leandro Rezende, vem para cá. Obrigado, Tainá. Deputada, obrigado por estar conversando conosco. Queria te perguntar sobre como é que o senhor vê o PT e a própria CCJ encaminhando as questões com os militares, né? Porque tem ali uma PEC do deputado Zaratini, do PT de São Paulo, para, por exemplo, proibir militares da ativa de participar da vida pública, de alterar o artigo 142 da Constituição, que é muito mobilizado, sobretudo, foi muito mobilizada pelos bolsonaristas, né, no último governo. O senhor vê que tem espaço para essa proposta andar na CCJ? Como é que o senhor encara esse tema da relação do PT com os militares? Veja, a proposta de alterar o artigo 142 da Constituição, uma emenda constitucional, ela não chegou à CCJ ainda porque não há o número de assinaturas, 171 assinaturas, que é o requisito para que uma PEC possa ser apreciada. Existe também, eu vejo na imprensa, um projeto do ministro José Múcio, que não altera o artigo 142, mas propõe que militares na ativa, quando assumem cargo civil, passem imediatamente para a reserva. E também militares que se candidatam a cargos eletivos, independentemente de serem eleitos ou não, passem para a reserva. Porque hoje, e tem vários casos aí na eleição passada, o militar disputa, perde a eleição e depois volta para as fileiras. Então, o ministro Zé Múcio, talvez até estimulado pela ideia de se alterar o artigo 142, ele avançou e deve apresentar esse projeto. Falando como deputado e não como presidente da CCJ, porque a emenda não chegou lá, eu acho que é muito importante essa iniciativa do deputado Zaratini. Primeiro porque há aqueles que interpretam o artigo 142 como algo que autoriza os militares a funcionarem como poder moderador. Ora, no dia 9 de janeiro, o presidente Lula, ainda sob impacto daquela destruição, daquele vandalismo no Congresso, no Judiciário, ele diz o seguinte: as Forças Armadas pensam que são poder moderador. Não são. Então, ele foi muito categórico ao não aceitar esse tipo de interpretação. Então, nada melhor, pois, do que esclarecer isso em definitivo, suprimindo a última frase que diz que os militares podem ser chamados por qualquer um dos poderes para assegurar a garantia da lei e da ordem. Ora,
esse artigo equipara o presidente da República aos demais poderes. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, ele não pode ser equiparado nesse aspecto nem ao presidente do Judiciário, nem ao presidente do Legislativo. A outra coisa é que o conceito de lei e de ordem ele é muito fluido. A que ordem nós estamos nos referindo? Que tipo de lei nós estamos assinalando? Esse artigo ele foi modificado na Constituição de 1988 por interferência do ministro Leônidas Pires Gonçalves, que era ministro do Exército e que, em entrevista para suas memórias, disse o seguinte: nós militares conseguimos tudo o que nós queríamos na Constituição, inclusive essa mudança que permite essa interpretação dúbia sobre o papel das Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas elas são queridas pelo povo quando estão, por exemplo, levando remédio para os índios Yanomamis, quando navios da Marinha vão lá socorrer os flagelados lá de São Sebastião, quando foram lutar na Itália contra o fascismo e o nazismo, quando pereceram mais de 400 irmãos nossos, os pracinhas da FEB. Isso é que valoriza as nossas Forças Armadas, quando vão ajudar a construir estradas com a tecnologia que tem a engenharia das Forças Armadas, enfim. Eu acho que tudo isso valorizaria os nossos militares e os tiraria dessa missão ingrata de subir nas favelas, onde morre gente dos dois lados, mais da favela do que dos militares, porque a expertise para isso é da polícia, e não do Exército, não das Forças Armadas. Então, acho que é uma PEC que, como deputado, eu espero que prospere, que possa ter o número de assinaturas. Eu sou, inclusive, subscritor, mas se chegar na CCJ, ela terá o mesmo tratamento isonômico, com possibilidade de emenda, tudo que tem todas as PECs. Embora muitas das PECs hoje estão sendo apensadas e vão direto para a comissão especial. É um aspecto, inclusive, que a gente precisa tratar, porque a excessiva remessa de PECs para a comissão especial, sem ser apreciada pela CCJ, acaba esvaziando a própria comissão, que é a mais importante da casa, que todos os deputados querem ter protagonismo. Então, isso é uma coisa que não deveria ocorrer com a frequência que tem ocorrido. Deputado, eu gostaria de tratar contigo também sobre a base do governo, né? Quando a gente questiona o Planalto, ali os interlocutores que fazem a ponte com o Congresso Nacional, sobre o assunto, há sempre uma tentativa de passar uma mensagem tranquilizadora sobre esse tema. Mas, ainda assim, a gente não ouve o governo dizer quantos votos tem ou quantos votos acha que tem, principalmente porque tem muitos deputados, até de partidos que estão no governo com ministérios, que é o caso do União Brasil, que se dizem independentes, dizem que vão negociar votação a votação, tema por tema. Como é que o senhor vê essa estratégia? E o senhor pode me dar um olhar mais preciso de dentro da Câmara dos Deputados sobre essa composição de momento? O governo tem base para aprovar as propostas de interesse? Eu acho que essa contagem ela só vai ser formalizada e conferida no primeiro painel. Então, qualquer votação que ocorrer agora, nós vamos verificar a existência dessa maioria. Eu quero crer que tanto o ministro Padilha como o líder do governo, José Guimarães, têm atuado com muita habilidade para assegurar que o painel nos seja favorável. Mas vamos aguardar, porque já houve a votação agora recente de que, em caso de empate no Supremo Tribunal Federal, o que ocorre? Houve uma votação. Quando houvesse empate, o empate é pró-réu. E havia na oposição uma vontade de que o empate fosse pró-sociedade, que vinha dos pacotes, chamados pacotes anticorrupção, do ex-juiz e atualmente senador Sérgio Moro. Então, naquela ocasião, houve uma maioria favorável à proposta do governo. Eu quero crer que isso voltará a ocorrer quando
se realizarem as primeiras votações lá na Câmara dos Deputados. Deputado Rui Falcão, presidente da Comissão e Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados, muito obrigada pela entrevista e volte com novidades. Tá bom. Boa tarde, bom trabalho para vocês, viu, Tainá? Eu também.